Antes que as grandes cidades surgissem, antes que os impérios tivessem nome, havia um vale, fértil, brilhante, promissor. Mas por trás de suas riquezas, escondia-se algo sombrio. Um grito silencioso subia da terra até os céus. Um clamor de injustiça, perversidade e crueldade. E Deus ouviu. Os céus começaram a mudar. As nuvens se fecharam. O ar ficou mais pesado. E o tempo parecia segurar a respiração. Era o começo de um juízo, mas também o início de uma história que o mundo jamais esqueceria. Porque ali, no meio do deserto, quando tudo parecia perdido, um homem se levantou. Seu nome era Abraão. Chamado por Deus, guiado pela fé e testemunha do dia em que o céu desceu à terra, não com paz, mas com fogo. Abraão permanecia de pé sobre uma colina, o olhar voltado para o horizonte. Os ventos agitavam sua túnica e os cabelos grisalhos dançavam sob o sopro quente do deserto. Seus olhos refletiam serenidade, mas também o peso do conhecimento que poucos ousavam carregar. Ele ouvira a voz de Deus. Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. A fé dele fora a bússola, e a obediência, seu caminho. Com ele, seguia seu sobrinho Ló, um jovem ambicioso, seduzido pela riqueza e pelas terras férteis do sul. Mas, com o passar do tempo, os rebanhos aumentaram, os servos se multiplicaram. E os conflitos inevitavelmente surgiram entre os pastores de Abraão e os de Ló. Certa manhã, enquanto caminhavam entre as tendas, disse Ló: Tio, não é justo que nossos servos vivam em contenda. A terra é vasta. Vamos nos separar, cada um seguindo seu caminho. Abraão, com um leve aceno, respondeu com sabedoria: Não haja contenda entre mim e ti, pois somos irmãos. Eis toda a terra diante de ti. Escolhe para onde irás, e eu tomarei o lado oposto. Ló ergueu os olhos. Ao sul, um vale fértil se estendia como um tapete esmeralda. Era o Vale do Jordão, onde se encontravam as cidades de Sodoma e Gomorra. Brilhavam à distância com suas torres e jardins suspensos, como joias cravadas no deserto. Então disse Ló com firmeza: Escolho o Vale do Jordão. É ali que prosperarei. Abraão assentiu em silêncio, vendo-o partir com suas tendas e rebanhos, rumo às cidades que, embora prósperas, estavam mergulhadas em perversidade. Dias depois, Abraão estava sozinho, quando a voz do Senhor voltou a ecoar: Levanta os olhos. Tudo o que vês, darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também se poderá contar os teus filhos. Comovido, Abraão caiu de joelhos, lágrimas descendo por seu rosto. O céu, antes tempestuoso, agora se abria em um raio de luz dourada que caía diretamente sobre ele. Era o selo da promessa divina. Enquanto isso, Ló adentrava os portões de Sodoma, cercado por riquezas, aplausos e olhares curiosos.
Os homens das cidades eram belos e arrogantes, as mulheres vaidosas e provocantes. Em cada esquina erguiam-se ídolos. Em cada praça celebravam-se festas onde o prazer era o Deus Supremo. No entanto, Ló não via tudo, ou talvez preferisse não ver. Na quietude de uma noite, Abraão caminhava por entre as tendas, sob a luz da lua, quando ergueu os olhos e viu uma coluna de fumaça no horizonte, bem distante. Era fina, quase imperceptível, mas anunciava que algo se inflamava, mesmo antes do juízo. Ele fechou os olhos e orou em silêncio. A história, ainda não revelada aos homens, começava a se mover. Na manhã seguinte, Abraão ergueu um altar ao Senhor, como fazia sempre que se estabelecia em novas terras. Sobre as pedras empilhadas, colocou madeira e uma oferta. O fogo subiu ao céu como um incenso invisível. O velho patriarca fechou os olhos e murmurou: Tu és justo, ó Deus dos céus, e também misericordioso. Enquanto isso, em Sodoma, Ló tentava manter sua integridade. Era um homem justo em meio a uma cidade cega. Seu coração pesava. À mesa, suas filhas contavam histórias do que viam nas praças. Sua esposa, cada vez mais fascinada pela vida luxuosa, o censurava com olhares silenciosos. Enquanto experimentava vestes de linho fino, ela disse: Nem tudo é maldade, Ló. Talvez devêssemos nos adaptar. Ele não respondia, apenas saía ao pátio e olhava para o norte, para as colinas onde sabia que Abraão ainda orava. As noites em Sodoma eram longas. As festas duravam até o amanhecer. Crianças eram ensinadas a ignorar o bem. Velhos eram escarnecidos. A justiça havia sido banida. E o céu ouvia. No alto, invisíveis aos olhos humanos, os anjos já caminhavam. O tempo da intercessão se aproximava, e com ele, o peso do julgamento. Na escuridão da madrugada, um trovão distante ecoou pelas colinas. Ló despertou sobressaltado, sentindo um peso no peito que não sabia explicar. Em seus sonhos, vira fogo cair dos céus e gritos atravessarem os muros de pedra. Suas mãos tremiam. Ele olhou para sua esposa adormecida e depois para suas filhas. Algo estava vindo. Algo maior do que ele podia imaginar. Ao longe, Abraão também despertava. Seus olhos se voltavam para o sul. E então, o céu começou a se mover. A alvorada se aproximava. E com ela, os passos do Eterno. Os céus não silenciariam por muito mais tempo. O juízo viria breve. A luz da manhã surgia tímida sobre as muralhas de Sodoma, mas o brilho dourado do sol mal tocava a cidade, como se a própria luz hesitasse em repousar ali. As ruas, ainda sujas das festas da noite anterior, começavam a se encher novamente de vozes, de risos zombeteiros e de passos apressados. Havia pressa para pecar. Os mercados abriam com produtos luxuosos. Mulheres adornadas com ouro e olhos pintados flertavam abertamente nas esquinas. Crianças corriam entre os comerciantes, imitando os vícios dos adultos. A cidade pulsava com vaidade, luxúria e escárnio. Ló observava da janela, o coração apertado no peito. Ele tentava crer que ainda havia esperança para aquela cidade. Suas filhas, já jovens, olhavam com fascínio para as moças da cidade. Sua esposa passava mais tempo com as mulheres locais, ouvindo segredos e aprendendo seus modos. Ló orava, mas sua voz parecia se perder no vazio. Naquela mesma manhã, a poucos dias de caminhada dali, Abraão sentava-se à entrada de sua tenda,
como fazia nas horas mais calmas do dia. A brisa da manhã soprava leve. De repente, ergueu os olhos. 3 homens se aproximavam. Havia algo diferente neles. Seus semblantes eram serenos, mas sua presença era de autoridade, como se o céu inteiro os acompanhasse. Abraão correu ao encontro deles, prostrou-se até o chão. Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo sem descansar. Rapidamente ordenou que preparassem pão, carne e leite. Os 3 sentaram-se à sombra das árvores. Enquanto comiam, Abraão permaneceu de pé, reverente. Então um deles falou, com voz que penetrava a alma: Onde está Sara, tua mulher? E Abraão respondeu: Está na tenda. Então disse o visitante: Voltarei a ti no tempo determinado, e Sara dará à luz um filho. Dentro da tenda, Sara ouviu e riu silenciosamente. Então perguntou o visitante: Por que riu Sara? Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Abraão reconheceu. Não eram homens comuns, eram anjos. Um deles era o próprio Senhor em forma visível. Quando se levantaram para partir, olharam em direção a Sodoma. O semblante do Senhor tornou-se grave. Então disse ele, em voz que o vento levou às árvores: Ocultarei de Abraão o que estou para fazer? O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. Seu pecado é gravíssimo. Abraão, ao ouvir isso, aproximou-se com temor e compaixão. Destruirás o justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás o lugar todo e não pouparás por causa dos 50? Se eu achar 50 justos, pouparei toda a cidade por amor a eles. E se forem 45, 40, 30, 20? Não a destruirei. Rogo-te, Senhor, não te enfades se eu falar só mais uma vez. E se houver apenas 10 justos? O Senhor olhou para ele com olhos que conheciam o futuro. Não a destruirei por causa dos 10. E então os anjos partiram. Um silêncio profundo caiu sobre Abraão. O patriarca ficou sozinho, olhando o vale ao longe. O sol já pendia mais alto, dourando as planícies que pareciam tão tranquilas. Mas ele sabia, o céu estava prestes a responder ao clamor da terra. Enquanto isso, em Sodoma, Ló sentava-se à porta da cidade. Era ali que os juízes se reuniam, onde os líderes faziam discursos e decretavam leis. Ló tentava influenciar com justiça, mas sua voz era abafada. Os homens da cidade o toleravam apenas por conveniência. Já não o viam como estranho, mas tampouco como igual. Naquele final de tarde, 2 homens diferentes cruzaram os portões de Sodoma. Suas vestes eram limpas, seus rostos serenos. Seus olhos brilhavam com um fogo que nenhum mortal podia conter. Eles caminhavam com passos firmes, e mesmo os cães silenciaram ao vê-los passar. Ló os viu e imediatamente reconheceu. Não eram homens comuns. Levantou-se, prostrou-se e disse: Meus senhores, peço-vos que entrem em minha casa, lavem os pés e passem a noite. Pela manhã partireis em segurança. Eles assentiram, mas a cidade não os deixaria passar despercebidos. À noite, quando o silêncio envolveu as casas, um som de passos se espalhou pelas ruas. Homens de todas as partes da cidade, jovens e velhos, cercaram a casa de Ló. Seus rostos estavam tomados por desejo cego e perversidade. Eles gritavam:
Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traz-os para fora, para que os conheçamos. Ló saiu e fechou a porta atrás de si. O coração batia como um tambor dentro do peito. Meus irmãos, rogo-vos, não cometais tamanha maldade. E eles zombaram. Saia da frente. Quem és tu para nos julgar? Veio habitar como estrangeiro e agora quer ser juiz? Eles avançaram. Tentaram arrombar a porta, mas, de repente, uma luz fulgurante explodiu da entrada. Os anjos puxaram Ló para dentro e fecharam a porta com força sobrenatural. Lá fora, os homens foram feridos de cegueira. Confusos, tropeçavam, gritavam, batiam uns nos outros, incapazes de encontrar a porta que antes conheciam tão bem. Dentro da casa, um dos anjos olhou fixamente para Ló. Tens aqui alguém mais? Teus genros, filhos, filhas? Tira-os deste lugar, pois vamos destruir esta cidade. O clamor dela se tornou grande diante do Senhor, e ele nos enviou para destruí-la. O rosto de Ló empalideceu. O tempo da misericórdia estava acabando. Ló saiu de sua casa com passos apressados e o rosto transtornado. A escuridão da noite pesava sobre a cidade como um presságio. Cada sombra parecia observá-lo. Ele correu pelas ruas estreitas, desviando-se dos bêbados que ainda cambaleavam após as festas. Bateu à porta dos genros, despertando-os com urgência. Levantai-vos! O Senhor vai destruir esta cidade. Temos que sair agora. Mas os jovens zombaram dele. Um deles riu alto, enquanto o outro girava uma taça de vinho entre os dedos. Destruição? Ló, já é tarde para sonhos e cedo demais para histórias. Volta para tua casa. Amanhã falamos disso. Ló tentou insistir, mas as portas se fecharam diante de seus olhos. Sozinho nas ruas, voltou correndo. Ao entrar, os anjos estavam de pé. Um deles estendeu a mão e disse: Depressa, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça da cidade. Eles ainda hesitavam. O coração da esposa de Ló tremia. As filhas choravam. Ló tremia. Foi então que os anjos os tomaram pelas mãos e os puxaram para fora. Ao atravessar os portões, o céu rugiu. Um trovão rasgou os céus como uma espada flamejante. No alto, uma luz começou a descer. Não era fogo comum. Era juízo. Um dos anjos gritou: Fujam por vossas vidas. Não olheis para trás. Não pareis em parte alguma da planície. Fujam para o monte, para que não sejais consumidos. Ló cambaleava. Não! Por favor! Eis que teu servo achou graça diante de ti, e tu me mostraste grande misericórdia. Mas não posso fugir para o monte. Morreria no caminho. Permite que eu escape para aquela pequena cidade ali. É insignificante. Livra-me ali. O anjo o fitou. Eis que te concedi também isso. Vai, mas apressa-te. Nada posso fazer até que tenhas chegado lá. O sol começava a nascer. O céu, antes púrpura, agora se enchia de brasas. Quando Ló e sua família chegaram à pequena cidade de Zoar, o mundo atrás deles já estava para ruir. Foi então que aconteceu. Chamas caíram do céu como rios em brasa. A terra tremeu com violência. Torres se partiram ao meio. As muralhas de Sodoma desabaram como areia. O fogo do juízo lambia as casas, os mercados, os templos. Gritos ecoavam pelos vales, mas ninguém os ouvia. E, em meio a tudo isso, a esposa de Ló parou, por um instante apenas. Olhou para trás. Seus olhos procuravam algo,
talvez seus filhos, talvez o passado, talvez os adornos e o luxo que deixara para trás. Mas naquele olhar havia mais do que saudade. Havia apego. E então, diante das chamas e do céu em fúria, ela se transformou. Seu corpo endureceu, congelado no tempo. Os olhos abertos, voltados para Sodoma. Uma estátua de sal, solitária, na planície ardente. Ló caiu de joelhos. As filhas gritaram, mas nada podia ser feito. De cima, entre nuvens flamejantes, os anjos observavam em silêncio. O juízo de Deus havia sido completo. Nas colinas ao norte, Abraão despertou com um estrondo. Saiu da tenda e correu até o alto de um monte. Lá de cima, viu a fumaça subindo da terra como a fumaça de uma fornalha imensa. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele orou em silêncio. O Senhor se lembrara de Abraão e, por amor a ele, livrara Ló da destruição. Por dias a fumaça continuou a subir, densa e escura, como um lembrete ao mundo do que acontece quando a maldade ultrapassa seus limites. Zoar, a pequena cidade onde Ló havia se refugiado, tornara-se um abrigo silencioso. Seus habitantes olhavam com espanto para o horizonte em chamas, sem ousar perguntar o que realmente havia acontecido. Havia rumores, sussurros, mas ninguém ousava se aproximar das planícies arrasadas. Ló, enlutado, não conseguia permanecer ali por muito tempo. Os olhares, os sussurros, a lembrança da esposa transformada em sal. Tudo era um peso insuportável. Suas filhas andavam caladas, com os olhos perdidos no chão. Então, disse Ló certa manhã: Vamos para as montanhas. Zoar também não é mais um lugar seguro. Com poucas provisões, subiram aos montes. Encontraram abrigo em uma caverna solitária, distante de tudo. O silêncio era profundo e as noites frias. Não havia risos, apenas lembranças. As filhas de Ló, angustiadas com a destruição de tudo que conheciam e crendo que o mundo havia sido reduzido a cinzas, passaram a temer pelo futuro da linhagem de seu pai. Então, disse a irmã mais velha: Não há homem na terra que entre a nós segundo o costume de toda a terra. Demos vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele para que conservemos descendência. Naquela noite, embriagaram Ló. Ele não percebeu quando a mais velha se deitou com ele. No dia seguinte, fizeram o mesmo com a mais nova. Assim, cada uma concebeu um filho de seu pai. O mais velho foi chamado Moabe, pai dos Moabitas. O mais novo, Ben-Ami, pai dos Amonitas. Mesmo após o juízo, as consequências do trauma reverberavam. O pecado de Sodoma havia sido destruído, mas o impacto da corrupção ainda pulsava entre aqueles que escaparam. Nas planícies calcinadas onde antes floresciam as cidades do vale, agora reinava o silêncio. Nenhuma ave voava, nenhuma erva brotava. O solo estava enegrecido, rachado, impregnado pelo fogo do juízo. Era como se o próprio tempo tivesse abandonado aquele lugar. Uma cicatriz aberta entre os montes, testemunha eterna da ira de Deus contra o pecado sem arrependimento. Enquanto isso, em regiões distantes, outros povos ouviam rumores. As caravanas que passavam por Zoar levavam histórias de uma destruição vinda do céu. Uns diziam que os deuses haviam se irado, outros que um profeta havia amaldiçoado as cidades. Mas poucos ousavam mencionar o nome do Senhor de Abraão. Abraão, em sua tenda, meditava, observava o céu, e mesmo com o peso da tragédia, sua fé permanecia firme. Deus havia poupado Ló.
mas a lembrança do clamor que subira das cidades o acompanhava. A lição estava cravada em seu espírito. O justo caminha com Deus, mesmo quando o mundo se perde. Enquanto isso, nas montanhas, Ló envelhecia rapidamente. A vida na caverna era árida, como sua alma. Ele não sabia do que haviam feito suas filhas. Para ele, os dias eram apenas sobrevivência. As noites eram assombradas por lembranças e lamentos. Ele, que outrora se assentava entre os juízes da cidade, agora habitava entre rochas e silêncios. As filhas criaram seus filhos longe de tudo. Moabe e Ben-Ami cresciam como crianças selvagens, sem a presença de mães experientes, sem cultura, sem direção. As sementes lançadas no desespero germinariam no futuro como povos rivais de Israel. O erro, mesmo vindo de uma boa intenção, carregaria consequências para gerações. Nos céus, os anjos que haviam presenciado a destruição observavam em silêncio. A missão havia sido cumprida, mas o coração de Deus não se regozijava na destruição. Sua justiça era perfeita, mas também era carregada de dor. Porque o Criador não tem prazer na morte do ímpio, e sim em que ele se converta e viva. E foi nesse mesmo tempo que em outras partes da terra reinos se formavam. Homens se exaltavam, torres eram erguidas, impérios nasciam da arrogância. Sodoma e Gomorra tornaram-se uma lenda, um aviso, uma sombra nas lembranças das nações. Mas poucos compreendiam o verdadeiro motivo da destruição. Era mais do que imoralidade, era rejeição consciente do bem. Era orgulho em meio ao clamor dos fracos. Era violência, opressão e a ausência total de arrependimento. Deus esperara, avisara, enviara sinais e, por fim, executara. Os descendentes de Ló se espalharam, formaram tribos e se fortaleceram. Mas a memória da destruição nunca deixou completamente suas terras. Em noites silenciosas, as fogueiras ainda projetavam sombras nas cavernas, e os mais velhos contavam histórias de como o céu, um dia, se abriu em fogo. Abraão seguiu sua jornada. Sara conceberia o filho da promessa, e a história tomaria novo rumo. Mas o eco de Sodoma e Gomorra ecoaria pelas Escrituras, pelos profetas, pelas nações, até os tempos do Messias. Ló, por sua vez, desaparece das páginas da história sagrada. Sua existência se tornou reflexo de um justo que escapou com a vida, mas que perdeu tudo o que era valioso. Tornou-se símbolo de salvação pela misericórdia, mas também de advertência aos que flertam com o mundo. Nas areias do tempo, os ventos voltaram a soprar. Sobre as ruínas, apenas cinzas. Mas entre os céus e a terra, a justiça havia sido feita. Algumas gerações mais tarde, o nome de Sodoma já não era dito em voz alta. Em tendas, palácios e montanhas, os pais contavam aos filhos histórias sobre um povo que desafiou o Altíssimo e desapareceu da terra. Profetas, séculos depois, ergueriam suas vozes e diriam: Lembra-te de Sodoma. E as palavras seriam temidas. Mas havia algo mais, uma semente que germinava em silêncio. Dos descendentes de Ló, apesar de sua origem turbulenta, surgiriam encontros inesperados com o plano divino. Entre os moabitas, nasceria uma mulher chamada Ruth. Ela, que abandonaria os ídolos de seu povo para seguir o Deus de Israel, se tornaria ancestral do rei Davi. E séculos depois, do próprio Messias. Mesmo nos escombros da queda, Deus podia redimir. Sodoma fora consumida, mas a história não terminava em cinzas. Em meio ao juízo, a misericórdia ainda florescia. Era como se, por trás das cortinas de fogo e fumaça,
um fio invisível estivesse costurando o plano eterno de salvação. As cidades do pecado tinham caído, mas a promessa seguia viva. E agora, longe dali, um menino estava para nascer, um filho da promessa, um riso chamado Isaque. O tempo de rir chegaria, mas a memória de chorar jamais seria esquecida. O tempo passou. A poeira da destruição foi levada pelo vento, mas a memória de Sodoma e Gomorra permaneceu gravada nas escrituras e nos corações. As cinzas do juízo tornaram-se símbolo eterno da justiça divina. Os profetas não cessariam de usá-las como advertência. O próprio Senhor, em séculos futuros, mencionaria essas cidades como exemplo de juízo final. Mas ali, no coração do deserto, enquanto o mundo avançava em seus caminhos, Abraão via cumprir-se outra parte da promessa. Sara concebera e dera à luz um filho. Abraão o chamou de Isaque, porque Sara rira, e agora todos ririam com ela. O nascimento do menino trouxe luz à tenda e esperança a uma história marcada por provações e milagres. O Deus que julga também é o Deus que cumpre promessas. E enquanto a vida se renovava, a lembrança das cidades arrasadas tornava-se contraste necessário à santidade de Deus. Ainda assim, o mundo não mudara. Nações se exaltavam, povos se perdiam em sua soberba, e os descendentes de Ló, os moabitas e amonitas, começaram a tomar forma como povos estabelecidos. Eles construíram cidades, ergueram altares a deuses estranhos e herdaram não só o sangue de Ló, mas também as marcas de uma origem turbulenta. E como era de se esperar, não tardaram os conflitos com os descendentes de Abraão. A linhagem prometida e a linhagem ferida caminhariam lado a lado, às vezes em paz, muitas vezes em guerra. Do céu, o Altíssimo observava, sua justiça firme, sua misericórdia estendida, seu plano inabalável. Sodoma havia sido julgada, mas não era a única cidade que merecia fogo. Em toda parte, o coração do homem seguia corrupto, inclinado ao mal. Mas o Senhor era paciente. Ele aguardava o tempo certo, porque no fim, até os juízos apontam para a salvação. Na tenda de Abraão, Isaque crescia sob os olhos atentos de seu pai. Era forte, curioso e cheio de perguntas. À noite, olhava para as estrelas e pedia: Pai, foi esse o céu que Deus abriu quando falou contigo? Abraão sorria. Sim, meu filho, e é o mesmo céu que ouviu o clamor de Sodoma. Deus fala ainda hoje? Abraão olhava para o alto, silencioso. Fala, sempre fala, mas nem todos querem ouvir. As histórias sobre as cidades destruídas passaram a ser contadas junto às promessas do Deus Altíssimo. Isaque cresceria, sabendo que o mesmo Deus que destrói com justiça também edifica com amor. E Abraão, homem velho, mas cheio de fé, erguia altares onde quer que passasse, relembrando ao mundo que há um Deus sobre todas as nações e que nenhum clamor passa despercebido diante dele. Certa vez, Abraão levou Isaque até o alto de uma colina, onde o vento soprava mais forte e o silêncio era profundo. Lá, apontou para o sul, para as terras onde uma vez se ergueram as cidades do vale. Ali estavam Sodoma e Gomorra. Isaque franziu a testa, curioso. O que aconteceu com elas? Então respondeu Abraão com a voz grave: Foram consumidas porque se esqueceram de Deus, porque escolheram o mal e chamaram de bem, porque ouviram o clamor dos justos e responderam com escárnio.
Deus poderia destruí-las de novo? Abraão ajoelhou-se diante do filho, colocou a mão sobre seu ombro e respondeu: O mesmo Deus que julga também é o que perdoa. Ele dá tempo, dá sinais, envia mensageiros. Mas quando o homem escolhe rejeitar a luz e abraçar a escuridão, o juízo vem. Isaque permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra como quem grava na alma um segredo eterno. Nos anos que seguiram, os descendentes de Abraão multiplicaram-se. As nações surgiam, os povos guerreavam, reis se erguiam e caíam. Mas o nome de Sodoma se mantinha como uma cicatriz ancestral, como um nome proibido de ser usado em vão. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel relembrariam o exemplo das cidades destruídas. E até mesmo no Novo Testamento, os apóstolos usariam Sodoma como símbolo de rebeldia e incredulidade. Abraão, já velho, contemplava o entardecer. As sombras se alongavam sobre as montanhas e ele ouvia o riso de Isaque ao longe. Um som puro, um som que carregava a esperança de um novo tempo. Ele se levantou e caminhou até um altar de pedras. Acendeu o fogo, fechou os olhos e orou. Senhor, que minha descendência nunca se esqueça. Que os filhos de meus filhos lembrem do teu nome. Que mesmo se caírem, voltem para ti. E que jamais se tornem como as cidades perdidas. O céu se tingiu de ouro naquele instante, como se o próprio Deus confirmasse sua oração. Um vento suave passou entre as tendas, e uma estrela brilhou com força no céu do sul.